O primeiro ponto, primeira experiência, então, que é o Observa Sinos, depois a professora Flávia, então, faz a apresentação do Observatório da Educação. De forma, assim, muito geral, não como sendo as experiências, mas como duas experiências para poder contribuir para o debate sobre este tema, então, dos observatórios, seus limites, suas possibilidades em relação às políticas públicas, né? Então, o Observa Sinos é o apelido dado ao Observatório da Realidade, ou das Realidades, né, e das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos. Eu sou Marilene Maia, meu apelido é Mene, e esta construção do observatório, ela se constituiu como observatório em 2010, mas ele vem de uma história anterior, de 4 anos anteriores, quando fomos desafiados a trabalhar aqui no Instituto sobre os indicadores do trabalho, né? Havia uma demanda, quando chegamos aqui, que pudéssemos trabalhar um pouco mais detalhadamente na análise dos dados da RAIS e do CAGED, dois produtos importantes para se medir, se analisar o mundo do trabalho. E a indicação é de que a gente pudesse estar trabalhando isso aqui na região do Vale dos Sinos, até pelo compromisso que a universidade tem em relação à região. E esse desafio foi debatido, enfim, por algum tempo, e chegamos ao entendimento que só trabalhar com os dados era pouco. E entendíamos que ele tinha que ser debatido também com os trabalhadores. E ao longo dos dois primeiros anos, a gente fez a aproximação com os dados, o perfil dos trabalhadores aqui do Vale dos Sinos, a partir dos dados de RAIS e CAGED e outros dados, PNAD, PNUD, enfim, censo. E começamos a debater mensalmente esses dados da realidade com segmentos diversos de trabalhadores, né? Com as mulheres, com os trabalhadores informais, com os trabalhadores com deficiência, enfim, fomos ao longo do ano de 2 anos fazendo essa discussão com os trabalhadores em suas diferentes realidades. Ao final destes 2 anos, o pessoal disse, muito bom a gente discutir e tudo mais, mas a gente precisa ser mais capacitado para acessar esses dados e analisar esses dados, porque a gente trabalhava com um pequeno roteiro, com uma reunião desses dados, e o pessoal dizia, nós queremos não só ler esses dados, nós queremos ver onde é que estão esses dados, como é que eles foram construídos, para poder analisar melhor esses dados. Então, a partir deste desafio, nós constituímos no 3º ano um outro espaço de formação e de debate, que chamamos de Fórum sobre os Indicadores da Realidade do Trabalho e das Políticas Públicas. E daí iniciamos com uma discussão sobre a construção dos indicadores, da onde que vem essa história de indicadores, né? Porque antes não se falava em indicadores, da onde que vem isso, como é que se constituiu no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Começamos a trabalhar com o acesso a bases de dados do censo, DataSUS, educação, e conseguimos, neste primeiro ano do fórum, reunir grupos diferentes de diferentes municípios aqui da região do Vale dos Sinos, com presença de gestores governamentais, de lideranças da sociedade civil, e foi um debate muito interessante, porque, por exemplo, vamos analisar a base de dados do DataSUS, né? E lá em Novo Hamburgo o índice de mortalidade infantil era X, e o pessoal que estava aqui, que era da área da saúde, dizia, não é verdade isso. E daí começou a se discutir, bom, como é que são reunidos os dados para chegar a esse DataSUS. E daí se via que, para se chegar a esse dado, tem uma série de instrumentos construídos para reunir os dados, tem um trabalhador que vai reunir os dados, que vai digitar os dados,
Nem sempre esse trabalhador está afim desta inserção, não sabe o sentido muitas vezes do dado, ou quer. Então a gente começou a fazer uma discussão mais política, desde a construção do dado, da reunião do dado e da publicização dos dados. Ao final deste fórum sobre os indicadores, a gente, numa reunião aqui, inclusive com presença de alguns secretários municipais daqui da região, eles disseram, olha, nós sabemos que existem os dados, nos apresentam os dados, mas a gente não tem o reconhecimento da fidelidade, da fidedignidade dos dados, né? Nós precisamos, para trabalhar, precisamos dos dados, mas a gente não tem credibilidade. Ninguém melhor do que a Unicinos, com a sua credibilidade, para reunir e deixar disponível esses dados para que a gente possa trabalhar, né? Isso, agentes governamentais. O pessoal da sociedade civil dizia, nós mal conseguimos fazer as nossas ações, nós não conseguimos planejar as nossas ações fundados em uma realidade mais concreta, mais né? com dados de realidade consistentemente constituídos, a partir dos dados oficiais. Bom, a partir daí surge esse desafio de que pudéssemos, a partir dos dados já reunidos neste fórum, que pudéssemos ampliar e tornar mais disponíveis esses dados. Junto com isso, o Instituto Humanitas, onde estamos vinculados, tem esse compromisso de publicização, de disponibilizar a informação e, sobretudo, temas que normalmente não são publicizados em outros espaços, que a gente pudesse estar fazendo uso destes dados reunidos e pudesse estar publicando isso numa perspectiva de análises, né? Daí começa a nascer o Observatório da Realidade das Políticas Públicas do Vale dos Sinos, né? Onde começamos a reunir alguns dados, inicialmente dos ODMs, os Objetivos do Milênio, e apresentamos semanalmente, começamos a reunir esses dados e publicar semanalmente nas notícias do dia do IHU. Fizemos um exercício assim, bastante longo, de quase um ano, para conseguir instituir isso num link, né? Que hoje está disponível no site do IHU. Início. Aqui embaixo, então, a gente pode entrar por outro caminho, mas este é o caminho mais fácil. É um link, então, onde estão disponíveis, além um pouco desse histórico, dos objetivos, dos eventos, indicadores municipais, então, dos 14 municípios, né? Elegemos o COREG, o Conselho Regional de Desenvolvimento, como a regionalização mais próxima daquilo que pretendíamos apontar como perspectiva de discussão mais ampliada. Aqui já tem disponíveis dados a partir do censo 2010 por território, todos aqueles municípios que têm a lei de bairros, então já tem disponível todos os dados censitários e estão apresentados aqui. Aqui já tem um conjunto de indicadores, então, apresentados pelo conjunto do Vale dos Sinos. E aqui a publicização, inclusive do evento anterior, né, de tudo que a gente já realizou. E aqui estão as análises, então, semanais que são publicadas relacionadas aos diversos temas e políticas políticas públicas com as quais nós estamos trabalhando com bases de dados públicas e oficiais, né? Então, aqui um pouco os títulos que revelam as diversas áreas com as quais a gente tem tematizado. Um destaque que a gente podia dar, até para ir finalizando já com este tema, algumas perspectivas, né, que entendemos fundamentais da metodologia, então, do observatório.
Nós entendemos que a publicização dos dados da realidade regional são fundamentais. Essa regionalização que tem suas especificidades no município, nos municípios, como um território importante de apropriação, onde as pessoas se identificam, já que esta é uma perspectiva do trato da política pública a partir do seu lugar, mas sempre relacionamos esta região na relação com o Estado, com o Brasil e com o mundo. Então, essa relação acaba sendo uma perspectiva, inclusive metodológica, no trato dos indicadores, né? Esta relação, então, dos 14 municípios, que são 14, um número, né? Mas que esses 14 revelam realidades diversas e que reúne 1.290.491 pessoas a partir do censo. E que essas realidades dessas pessoas, de alguma maneira, têm que ser expressa, né? Entre as categorias que nós entendemos fundantes do processo de construção do observatório, se revela, né, o trato do tema da democracia, da informação, da publicização, as políticas públicas, cidadania e realidade, né? E desde o nascedouro, então, embrionário deste espaço de discussão sobre a realidade e as realidades, Paulo Freire é inspiração, né? Quando ele diz que, para mim, a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses dados e mais a percepção que deles esteja tendo a população envolvida. Ou seja, entendemos que tem sentido essa reunião e essa sistematização de dados, essa publicização de dados, se tem sentido realmente o debate com a população. Senão, acaba não tendo sentido o observatório no processo todo. A gente faz uns trocadilhos, um deles tem a ver, observa a ação, né? Ou seja, o observatório, ele parece que tem um lugar meio distante, assim, meio de um pesquisador pouco interventivo, né? Então, a gente entende que a dimensão da ação ela é fundamental e, por isso, nos valemos da referencialidade de Ciolan com a perspectiva da investigação-ação, né? E fazemos, então, o desafio de uma construção que caminha pequeno, até pelo tamanho, pela pequenez, que nós somos um grupo muito pequeno de trabalho, não é? Essa relação entre teoria prática, o local global, a informação e a formação. E essa inspiração de relação entre a informação e a formação é que faz o nosso movimento, né? A partir das expressões da realidade, fazemos a aproximação com os indicadores a partir de bases de dados públicas. A partir disso, então, construímos essa realidade a partir de análises, a partir de uma contribuição, então, de pesquisadores, gestores públicos, lideranças e pela população, né? E a partir dessas análises, então, publicadas, debatidas, enfim, vamos construindo essa publicização e ampliação do debate com outros agentes ainda, numa perspectiva de poder contribuir materialmente com o planejamento, monitoramento e avaliação, então, e o controle das políticas públicas, né? Como experiências, então, de democratização da democracia. Então, fazemos este empenho, porque, na verdade, é um empenho que fazemos nessa construção. Ela está em constante realização. As ações, para finalizar, temos este link no site do Instituto, né, alimentado conforme as pernas e os braços conseguem da nossa equipe, pequena equipe. Temos, então, as análises semanais, publicadas sempre às segundas-feiras, de olho no vale, que tem, às vezes, impactado mais ou menos, né? Por exemplo, há 2 semanas, foram publicadas 2 semanas os indicadores da violência contra a mulher a partir dos dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e a partir desta publicação
houve uma mobilização das secretarias municipais para saber um pouco mais sobre essa realidade, né? Então, de alguma maneira, mobilizou os agentes públicos em torno de uma realidade que está posta, né? Aí. A realização de oficinas, antes o Jesus lembrava de junho, né? Realizamos ao longo do ano várias oficinas para fazer o exercício então de aproximação com as bases de dados. Na semana passada ainda fizemos uma oficina sobre acesso à base de dados do IBGE e o trato disso. Cada vez nos convencemos mais que não é tão simples, são bases de dados que estão públicas, mas não são tão públicas de fácil acesso. Realizamos seminários, este aqui é um dos seminários que a gente reconhece então da nossa ação como sendo um espaço importante de debate, aprofundamento e construção, não só das políticas, mas como do nosso próprio processo de trabalho, né? E isso então que nós socializamos da nossa pequena experiência de 2 anos então de observatório, tá bem?